Fala, meu terceiro ano! Tudo bem com vocês, galera? Vamos lá, mais uma semana firmes e fortes. Estamos chegando aí, quarto bimestre, reta final desse ano. Difícil para todos nós, mas que estamos passando aí por ele, como vencedores, né? Pessoal, na nossa última aula, nós falamos sobre preposições, tá certo? Nós não terminamos, por isso que hoje eu vou fazer uma aulinha aí para terminar o terceiro bimestre, para a partir da semana que vem a gente já começar com conteúdo novo do quarto bimestre, tá certo? Então, o que nós vimos aí? Nós vimos em relação a lugar, né? Preposições de lugar e de tempo. Vimos as preposições on, in e at em relação a lugar e em relação a tempo. Então nós vimos, por exemplo, que em relação a tempo, eu só uso o on para dias da semana, fim de semana, datas com dias e mês, feriados e dias especiais, eu uso on. Por outro lado, eu uso in quando eu tenho os meses do ano, só ano. Quando eu vou dizer de manhã, à tarde e à noite, desde que esse à noite seja evening, não seja o night, né? Séculos, décadas, estações do ano, eu sempre vou usar in. E o at é para finalizar aí, quando eu uso at só com horas, né? E também com a expressão à noite, tá certo? Do outro lado, na página 221, a gente viu o uso de in, on e at em relação a lugar, né? Por que a gente está vendo mais esse? Porque essas três preposições são as mais chatas, mais complicadas, mais complexas, tá certo? Então, realmente, elas vão dar mais trabalho. Só um minutinho, galera, deixa eu sair daqui, porque senão vão ficar me atrapalhando, né? Sair, pronto. Então elas dão mais trabalho. As outras, não que elas sejam fáceis, mas elas não batem uma com a outra, dando confusão. Então, por esse motivo. Então, em relação a lugares, quando eu falo de países, continentes, cidade, bairro ou parte da cidade, eu tenho que usar o in, certo? Endereço com número, at. Só o nome da rua, on. E essa eu tenho que confessar que eu acho bem chatinho também, viu, galera? Porque tem número, é um. Não tem número, é outro. Então isso faz com que essa parada não fique muito gostosa para estudar, não. Isso daí eu entendo. Mas vamos lá. Outras preposições agora. Vamos ver o under, over, above, below, certo? São outras preposições iguais, são as preposições in, on e at. Veremos agora exemplos de alguns usos dessas preposições. Há muitos outros. Uma consulta a um bom dicionário poderá fornecer mais exemplos para cada caso. Então, vamos ver aqui o exemplo do under. Under significa debaixo de alguma coisa ou embaixo de alguma coisa. Então, olha o exemplo. Paul had hidden his toys under his bed. O Paul tinha escondido os seus brinquedos embaixo da cama ou debaixo da cama. Certo? Não confundir com abaixo. Então, não confundir embaixo com abaixo, que é o exemplo que tem aqui, ó. I heard voices, ó, tá aqui, ó, deixa eu marcar para vocês. Tá aqui. I heard voices in the patio below my window. Ouvi vozes no pátio embaixo da minha janela ou abaixo da minha janela. Então, não confundir embaixo com abaixo, certo? Então, quando eu digo assim, faça os exercícios embaixo, não, faça os exercícios abaixo, tá certo? Então, é isso. Observe a foto em cima, não, observe a foto acima. Então, tem isso daí também, beleza? Então, ó, outro exemplo que eu vou aqui em cima agora.
Sue wore a heavy jacket over her sweater. Então a Sue usava uma jaqueta pesada por cima do suéter. Agora, our school, a nossa escola, is above. Ela fica acima dos correios, above the post office. We were 50 meters above sea level. Estamos 50 metros acima do nível do mar. Então, não confundir em cima também com acima, tá certo? Em cima tem contato, acima não. Outras preposições, galerinha. Preposições de movimento e de direção. Tipo, para cima, para baixo, para dentro, para fora, né? Olha o exemplo. The children were running around the playground. As crianças estavam correndo pelo parque. Esse pelo parque dá a ideia de ao redor, em volta do parque, certo? Ao redor, em volta. The women were walking. Deixa eu só fazer um teste aqui. The women were walking down or up the hills. Então, as mulheres estavam descendo, ou elas desciam ou subiam. Então, andar para baixo, descer. Andar para cima, subir. Então, down, para baixo. Up, para cima. We need to get into the car and find your keys. Você precisa ir para dentro do carro. Entrar, neste caso eu não digo ir para dentro, e nem entrar para dentro, né? Get off the bus. Off é no sentido de descer, sair do ônibus quando vir à igreja. When you see the church. The driver stopped the car at the side of the road and got out. Então, o motorista parou o carro do lado da estrada e saiu do carro. Então, descer, off. Sair, out. E o through, que vocês conhecem lá, que tem o McDonald's drive-thru, tem banco drive-thru, caixa eletrônico drive-thru, tem um monte de coisa. Até agora, teste de Covid tem drive-thru, porque você atravessa, né? Go through the tunnel, atravesse o túnel. Take the first left, pegue a primeira esquerda, and go straight for 200 meters, e vai em frente por 200 metros, tá certo? Agora, go over the bridge, porque aí você vai por cima, atravesse a ponte, você está por cima da ponte. O go through, você está atravessando por dentro, então cuidado com isso. Go over the bridge, atravesse a ponte, passe pela ponte. Vire à direita, on the roundabout, turn right at the roundabout, and the park is on your right. O parque está do seu lado direito. On your right, certo? Deixa eu só verificar aqui para eu continuar e vocês continuarem me vendo, né? Nossa, parece que ficou grande esse pedaço. Tá estranho, né? Mas se eu diminuir, vocês não vão ver. Só um minutinho, acho que nos 132 daria. 125 talvez. Aí. Melhorou um pouquinho, mas não muito, né? Bem, espero que vocês estejam com o livro de vocês aí. Então, ó, o walk, estou na página 222. O walk towards the bus stop. Então, caminhe até o ponto de ônibus. Esse towards, pessoal, anotem ele, porque ele dá a ideia de em direção do, certo? Em direção de algum lugar. Então, caminhe até o ônibus em direção do ponto de ônibus. Por isso que está aí o towards. Próximo. The boy ran straight across the road. Então, os garotos correram para o outro lado da rua. Porque o across é de cruzar. Porque o cross é o verbo cruzar. Cruzar de um lado para o outro, certo? The couple
happily pedaled along the road on that sunny day. O casal pedalou alegre pela estrada. Pela estrada aí significa o quê? Ao longo da estrada, do lado ali, né? Da estrada, naquele dia ensolarado. Agora sim, olha só que coisa legal. Além dos usos apresentados, existem inúmeros outros, não sendo possível abordar todos aqui. Muitas vezes as preposições acompanham verbos que dependem delas, como ocorre com a regência verbal em português. Por exemplo, wait for, ask for, listen to, look at, go to. Neste caso, o melhor a fazer é aprender o verbo junto com a preposição correspondente, certo? E também há os phrasal verbs, que são combinações de verbos com diversas preposições, criando um sentido diferente daquele do verbo original. Por exemplo, turn é virar, só que turn on é ligar e turn off é desligar. Então aqui fala uma coisa muito legal que é a regência, né? Então a regência, galera, isso é um dos pontos gramaticais da língua inglesa que eu como teacher, eu acho sim muito difícil, né? Porque a regência é tipo assim, regência é do rei, é ele que manda, né? Você não fica questionando o porquê. Então, quando você tem assim, o verbo gostar é gostar de. Por que que tem o de? Pra gente tem o de. Mas no inglês não tem o de, você fala like. Então, I like pizza. Não tem o de, porque é regência. A regência da língua inglesa não pede preposição. Por outro lado, eu escuto música e no inglês é listen to music. Tem um to. Por quê? Porque a regência da língua inglesa exige a preposição aí to junto com listen. No português não, no português eu só escuto alguma coisa. Beleza, gente? Então, para a gente finalizar essa partezinha aí, nós temos o seguinte. Ficou aí um revisando, né, que está aqui, que é o texto dos refugiados, dos refugees. Eu vou passar para vocês aí só as respostas para que vocês batam aí com aquilo que vocês aprenderam aí ou tentaram fazer. Então, da pergunta número 1, a resposta é a letra A. Had numbered more than 43 million refugees in 2010, né? Então aí tem numerado mais de 43 milhões de refugiados em 2010. E na 2, a resposta certa é a letra D. To. Thanks to the and to protect returning to their homes e assim por diante. Beleza? Vamos aproveitar que a gente está com um pouquinho de tempo e vamos corrigir também esse exercício número 3 aqui, ó. Eu acho que agora eu posso dar uma aumentadinha que vocês vão enxergar, não vão? Se eu jogar mais para cá, vão sim. Então, ó. The next meeting is 15 April. Então, será que essa está certa? 15 April. Eu tenho uma data aqui, mês e data. Qual é a preposição que eu tenho que usar quando eu tenho mês e data? Muito bem. É o on, certo? Ellen is studying law at the university. Para o prédio, né? É at. Em tênis, you hit the ball, né? Você bate a bola. Raquete, com uma raquete. E a letra A, número 4, she is married. Aqui, ó, ela é casada com um dentista. Com, eu já coloquei aqui em cima, que é with. Mas aqui a gente entra com a regência, né? O married, a pessoa é married to. A gente chama isso de regência, não é verbal, porque married não é um verbo aí. Então, é uma regência nominal. Eu não posso colocar o with, eu tenho que colocar o to. Então, aí é aquela parte pesada. Por isso que no livro disse, na dúvida, pesquisa num dicionário. É melhor você dar uma olhada num dicionário, e etc, etc, etc. Tá certo? I am sorry.
I am sorry, me desculpe por. I am sorry for not phoning you yesterday. E aí, quando eu venho para cá, eu já descubro que a resposta é a letra D. On, at, with, to e about. Beleza? Vamos ver a tirinha aqui agora, ó. Eu acho que... Deixa eu ver. Vê, mas não vê muito bem não, né? Vamos puxar para cá. Agora sim. Bem, vamos lá. I must pay attention without missing any detail to what the lecturer is saying. Então, eu devo prestar atenção sem perder nenhum detalhe para o que o palestrante está dizendo. And focus on my senses and not get distracted. E me concentrar em todos os sentidos e não me distrair. And concentrate all my attention and stay alert. E concentrar toda a minha atenção e ficar alerta. Did you understand? Aí o palestrante pergunta, você entendeu? Yes. Todo mundo disse yes. Olha o ponto de interrogação nele. Certo? Então, vamos lá. O menino got started in the last frame because ele ficou meio em choque, meio perdido. Por quê? Porque ele percebeu que todo o esforço que ele estava fazendo para manter concentrado, para não perder nada, não deu certo. Não é verdade? Por isso, então essa é a letra D. No primeiro frame, no primeiro quadrinho, a forma do verbo missing is mandatory, ela é obrigatória. Por quê? Porque, vamos ver lá, depois de uma preposição, without é a preposição, obrigatoriamente o verbo tem que vir com ing, galera. Então, o verbo, the verb comes after a preposition. O verbo vem depois de uma preposição. Belezinha? Estamos entendidos? Para finalizar aí, como eu havia pedido para vocês no Revisando, para vocês fazerem aí, analisarem o texto do Luís Soares, que é aquele jogador de futebol, que ele se juntou a uma campanha antirracismo, Calls After Daniel Alves Banana Incident, que aconteceu depois que o Daniel Alves foi oferecido, foi gritado como quem come banana, como macaco, na verdade. Não sei se vocês chegaram a ver isso daí. Foi chamado de macaco, foi oferecido banana, calls after. Beleza? Então, esse texto é um texto bem legal, é algo recente e é muito interessante para vocês aí, porque é um texto grande de coisa que vocês conhecem. Tem o Neymar aí, tem o Felipe Coutinho e tal. Então acaba ficando bem interessante para vocês, Então vamos lá. Na questão número 1, it is implied in the text. Deixa eu colocar para cá. It is implied in the text that Daniel Alves' decision to eat a banana thrown at him during a game ignited a racist discussion in the social media. Porque o Daniel ele comeu a banana que ofereceram para ele, Ele abriu a banana e comeu. Então ele foi bem irônico. Coisa típica do Daniel Alves, Até hoje, jogador do São Paulo, ele continua com as suas ironias aí, Recentemente ele causou aí. Na verdade, quem é São Paulino sabe do que eu estou falando. Bem, a outra questão, que é a questão 2, On average, women continue to earn considerably less than men in 2002. É do mesmo. Female full-time workers made only 70 cents for every dollar earned by men. A gender wage gap of 20, de 27%, Então,
uma diferença aí de salário de 23%. Então, a mesma preposição nesse caso que usa para português, também usa para o inglês. Tá certo, galerinha? Então é isso, ficamos por aqui, finalizamos essa apostila e vamos começar a apostila do quarto bimestre na próxima aula. Valeu? Fiquem com Deus, um abraço! Kisses!